Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto de gestão financeira pessoal com o VBA, tá? Então é um projeto grandão, tem bastante coisa feita, bem profissional para você aprender tudo detalhado. A gente está explicando todas as linhas de programação que a gente está utilizando aqui, a gente está fazendo junto com você, nada veio pronto, tudo foi desenvolvido junto, tá? Então foram várias aulas, vou deixar aqui em cima o link da playlist com todas as aulas, caso você tenha se perdido, caso você tenha chegado agora aqui no nosso canal, tá? O que a gente vai fazer hoje, né? Então na aula passada a gente trabalhou aqui no Meu Dinheiro, aplicações financeiras, e a gente fez com que o cadastro acontecesse, né? Então hoje a gente vai fazer com que os dados cadastrados apareçam aqui na nossa list box. Esse é o nosso primeiro objetivo aqui de hoje, tá? Então para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui no MD Listas, né? Que é o módulo onde a gente está criando todas as nossas listas. Vou criar uma nova sub. Então vou criar aqui, ó, sub, dá um nome para ela, né? LT aplicações. Tá? Então essa aqui vai ser a sub que eu vou utilizar para atualizar ali as minhas informações, né? Então ele está aqui dentro de aplicações, eu quero que ele avalie essas informações, só que aplicando já filtros avançados. Isso é importante porque a gente vai coletar esses dados sempre colocando filtros avançados, como a gente já fez em outras guias, a gente já avisou disso, né? Porque isso permite que você tenha um filtro composto com muita velocidade, né? Então você tem um filtro complexo, onde você pode colocar vários critérios diferentes acontecendo e todos eles sempre aplicando com uma velocidade muito grande. Fica ótimo para quem for utilizar, porque você dá a flexibilidade do filtro avançado com uma velocidade muito grande, que é o que o usuário de qualquer projeto deseja, né? Ninguém quer aquela planilha que você aplica um filtro e ela leva 15 minutos para executar o filtro para você, porque tem um monte de cálculo sendo executado. Tá? Então, essa técnica que a gente vai usar aqui é bem bacana para isso. Como que ela funciona? Para quem não lembra, para a gente poder aproveitar aqui para recapitular, visto que a gente está terminando já o projeto. A gente vai fazer o seguinte, olha. Essa base de dados aqui, olha, da coluna A até a coluna K é onde ficam os dados. Então essa base ela não aparece lá na lista. Tá? Então aqui a gente salva as informações. Aqui, da coluna M até a coluna P, a gente tem os dados para serem filtrados, os critérios. Tá? Então esses aqui são os critérios de filtro e é aqui que a gente vai colocar esses critérios depois. E aqui a gente vai ter uma outra tabela que vem da coluna R até a coluna AB, e essa coluna aqui, essa tabelinha, é a tabela já filtrada. Tá? Então, na coluna A a gente fez o registro dos dados, depois a gente fez ali nas outras 4 colunas que terminam ali na coluna P, a gente colocou os critérios, e aqui entre R e AB a gente vai apresentar os dados filtrados, e é esses dados filtrados que vão aparecer lá na minha lista, tá? Mesmo quando não tem nenhum filtro ativo. Então como que isso funciona? Eu vou falar para ele o seguinte, primeiro passo que eu tenho aqui, né, eu preciso verificar se existem informações lá na minha planilha para serem apresentadas, tá? Então eu vou dizer para ele o seguinte, with pl aplicações, eu vou deixar aqui um end with. E aí aqui dentro, né, o primeiro passo, então, eu vou olhar lá para aquela minha lista, porque ela pode estar excluindo informações, né? Então fr sistema.lt, e aqui eu vou procurar, né, o livre aplicações ali já o primeiro, .raw source vai ser igual a empty. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele vai limpar todos os dados que tem na minha lista. Se não tiver nada, não tem problema, ele vai continuar vazio, tá? Então ele vai limpar as informações, porque senão, se a pessoa tiver editado ou excluído alguma coisa, ele ficaria com uma linha fantasma. Então, para evitar essa linha fantasma, a gente está limpando tudo e depois a gente vai colocar as informações de novo, caso seja necessário, tá? E aí que vem esse caso seja necessário, a primeira pergunta que eu tenho é, existe pelo menos uma aplicação para ser apresentada? Então eu vou perguntar dessa forma, if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, then existe, sabe? Por quê? Se na célula A2 daquela planilha não tiver escrito nada, ou seja, se ela for igual a empty, sinal que não tem nenhum registro para ser apresentado. Então só sai do código, não precisa continuar com a estratégia. Tá? Então isso daqui que a gente vai fazer. O próximo passo que a gente tem que fazer é o seguinte, eu preciso agora olhar para aquela minha base que eu tenho de dados, né? Então .range, cifrão A, cifrão 1, tá? Que é a célula onde eu tenho o título ali da minha base de dados, que é onde está escrito ID lá, e eu vou fazer com que ele dê um Ctrl T para selecionar toda a tabela, independente do tamanho dela. Então eu vou fazer assim, ó, .current region, tá? Isso daqui é o Ctrl T para selecionar tudo.
E aí, depois que ele selecionou a tabela inteira, eu vou pedir para que ele use o filtro avançado. Então, ponto Advanced Filter, tá? Então, Advanced Filter, e aí ele sabe que ele vai aplicar o filtro avançado. Agora eu vou dar um espaço, ele vai aparecer aqui para mim duas opções, XL Filter Copy ou XL Filter In Place. Eu vou usar o XL Filter Copy, que é para ele pegar essa informação e colar em outro lugar. Porque eu disse lá que eu ia pegar a base de dados que está na coluna A e ia jogar lá para a base de dados que está lá na frente. Tá? Então, vou copiar isso aqui para outro lugar e agora ele vai me perguntar onde está, né, o seu range de critérios. Então, a gente acabou de ver isso aqui. O meu range de critérios é esse range aqui do meio, olha. Então, ele vai da M até a P. Então, eu vou falar para ele dessa forma. Ponto range, cifrão M, cifrão 1, ponto current region também. Assim, ele vai ajustar também a sua tabelinha de critérios para quantas linhas você tiver, quantos critérios você tiver. Então fica fácil, você pode usar dessa forma. Tá? E depois, onde que eu vou colar essas informações filtradas? Aí também é fácil, é aqui na coluna R, e agora eu tenho que colocar todos os títulos, tá? Até a coluna AB1, como se eu fosse selecionar desse jeito. Então de R1 até AB1. Então eu vou colocar aqui ponto range, cifrão R, cifrão 1, 2 pontos, cifrão AB, cifrão 1. Lucas, por que tem que colocar aqui desse jeito e nos outros eu não precisei, eu coloquei só current region? Por conta do seguinte, com o filtro avançado, você pode pedir para ele filtrar removendo colunas. Tá? Então você não pode trocar de ordem, ele não deixa você trocar de ordem, infelizmente. Às vezes é até chato porque a gente tem vontade de trocar de ordem e não consegue. Mas, pelo menos não por essa técnica. Mas ele permite que você retire colunas que não são interessantes. Eu vivo usando isso em vários projetos. Tá? Então, usando dessa forma, você consegue mostrar para ele quais são as colunas que ele vai utilizar. Tá bom? Então, isso é importante ser lembrado aqui porque que tem essa diferença. Beleza? Então, ele filtrou. Só que ele filtrou com base naqueles critérios que a gente colocou lá. Existe a possibilidade da pessoa ter filtrado alguma coisa com alguns critérios que não tem nenhum retorno. Então agora eu vou verificar se houve retorno para essa busca. Então if.range, cifrão R, cifrão 2, que é onde vai receber a primeira informação ali de dado filtrado, ponto value for igual a empty, sinal que ele não achou nenhuma informação para ser apresentada, então existe sub. Tá? Então assim ele vai fazer com que, caso ele já tinha dados antes, mas ele aplicou o filtro e nenhum dado atende aquele critério, então ele nem coloca nada na lista. Então a lista vai ficar vazia, que é o objetivo. Se você quisesse, você poderia até colocar aqui uma message box. Às vezes eu faço isso, dando alguma mensagem como não foram encontrados dados para os filtros aplicados, qualquer coisa do tipo. Né? Então você pode fazer isso aqui também. Tá? Beleza, então agora ele está filtrando as informações e colocando isso ali a partir da coluna R até a coluna B1. Só que tem um detalhe, se ele está colocando os filtros ali toda hora, quer dizer que vai ficar o filtro ali. Então eu vou ter que limpar isso em algum momento, porque senão ele vai ficar uma memória, né, uma sujeira de memória ali nas linhas que eu não utilizei. Como assim? Imagina que eu fiz nenhum filtro, né, deixei limpo de filtro e eu tenho 1000 linhas preenchidas. Então ele vai trazer 1000 linhas ali para a coluna R até a B1. Só que depois eu apliquei um filtro e com esse filtro ele fica só 100 linhas preenchidas. O que ele vai fazer? Ele vai substituir as 100 primeiras, mas da 101 para baixo ele vai continuar os dados antigos. E isso ficaria parecendo que o filtro não está funcionando. Realmente não estaria funcionando corretamente. Então, antes dele aplicar o filtro, né, antes dessa linha aqui do ponto range A1, eu tenho que limpar os dados antigos lá da minha base, tá? Então, da base filtrada. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, olha. If.range, cifrão R, cifrão 2, que é onde recebe o primeiro dado filtrado, ponto value, for diferente de empty, ou seja, se ela está preenchida, then, vou deixar aqui. Deixa eu só digitar corretamente. Diferente de empty. Coloquei igual e diferente, né? Tudo bem. Diferente de empty dela. E vou deixar aqui embaixo um end if. Pronto, beleza. O que a gente vai fazer nessa situação? Nesse caso aqui, eu quero que ele identifique quantas linhas tem preenchidas. Então agora eu vou criar uma variável, que é o dim L as double, tá? Eu já vou criar algumas outras variáveis que a gente vai usar aqui mais pra frente, como o dim F as double, que é a folga da lista, dim C, que são as colunas, as double, o dim lar, que é a largura das colunas, as double,
e o DIN RG, que é o range que eu estou utilizando de preenchimento as string, né? Na verdade, esse aqui é string também, tá? String, lar e o RG são strings, ok? Então essas 5 variáveis aqui que a gente vai usar no código. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar então qual que é a última linha preenchida. Então eu vou dizer que L é igual a ponto range, cifrão R, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Tá? Então isso aqui ele descobriu qual a última linha preenchida e agora é só limpar os dados que eu tinha. Tá? Então ponto range, cifrão R, cifrão 2, dois pontos, cifrão AB, cifrão E comercial L, ponto clear, contents. Pronto, agora ele limpou todos os dados antigos antes de aplicar o filtro, assim fica bem melhor. Tá? Ótimo, aí ele aplicou o filtro corretamente. O que eu preciso fazer? A minha lista ela tem que apresentar uma largura de colunas que seja adequada. Para fazer isso, eu gosto de usar a estratégia de copiar a largura lá do Excel. Tá? Só que eu percebo que você precisa de um certo ajuste dependendo da diferença do tamanho da fonte que você está usando lá no Excel e o tamanho da fonte que você está utilizando no seu user form. Então isso dá diferença, porque o Excel ele utiliza pontos, né, que é uma unidade de medida dependente do tamanho da fonte, para dimensionar tudo. Então por conta disso, né, fica um pouco difícil de você ajustar. Para isso, eu uso essa variável f, tá? Então, e eu aconselho vocês a definirem dessa forma, f igual a 10, tá? Por que f igual a 10? Porque essa folga, né, por isso f de folga, com tamanho 10 eu percebo que ela fica legal. Se você achar que a folga está muito grande, você pode abaixar isso para 8, 5, enfim, um número que fique legal para você. Se você achar que ela está muito pequena, que está cortando o texto, então você pode aumentar esse valor de acordo com a sua necessidade até ficar bom para você. A gente coloca ela numa variável para que você não precise ficar alterando isso o tempo todo, tá? Então assim fica fácil, porque você toca num lugar só, ele já vai tocar em todas as vezes que ele está utilizando essa variável. Ótimo, então agora o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, então eu sei, né, que existem dados para serem apresentados na minha lista, né? Então eu já conferi se tem dado cadastrado, já apliquei o filtro e conferi que existem dados atendendo aqueles critérios. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ajustar as colunas, para usar as colunas como referência para a largura das colunas da minha lista. Então eu estou usando a largura das colunas do Excel como referência para a largura das colunas da lista. Para fazer isso eu vou falar aqui ponto .columns, vou colocar aqui o range que eu estou usando, que é range R, né, ou cifrão R, dois pontos, cifrão AB, que são as colunas onde receberam essas informações, ponto autofit. Tá, então isso daqui vai ajustar a largura das colunas de forma automática para você no Excel. Tá? Próximo passo é a gente copiar agora essa largura das colunas, de todas essas colunas, para o VBA. Para isso eu vou usar a variável lar e vou fazer assim, ó, for c igual, e aí vamos ver qual que é a primeira coluna, né? Então eu estou aqui na coluna R, vai ser igual a call. Se você não sabe qual é a coluna, você pode fazer isso aqui, igual a call, e aponta aqui para uma célula da coluna que você quer. Então R é a coluna 18, tá? Então vai começar em 18 e se eu colocar aqui AB, ele vai até 28. Então da 18 até a 28 ele tem que passar para poder rodar todas essas colunas aqui, ok? Então for c igual a 18, que é a coluna R, to 28, que é a AB, ele vai fazer alguma coisa, eu vou colocar aqui um next c. E o que é essa alguma coisa? É preencher a variável lar, né? Então lar é if, né? Porque tem um detalhezinho no preenchimento, lar igual a empty, ou seja, se for o primeiro preenchimento ele faz de um jeito, os outros ele faz de outro, and if. E o que ele vai fazer? No caso dela ser o primeiro preenchimento, lar é igual a justamente, né, o ponto columns da coluna C, assim que ele vai ajustar as outras colunas, ponto widths, que é a largura da coluna mais o F, é assim que ele vai colocar aquela folga. E caso contrário, né, else, se já tem alguma coisa preenchida no lar, ele mantém aquilo que está preenchido. Então lar é igual ao próprio lar, para colocar aquilo que já está preenchido. E comercial, ponto aspas, né, ponto e vírgula aspas, que é o separador que ele utiliza para a largura das colunas. E comercial, e aqui eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei em cima, ponto columns, c, ponto widths, mais f. Tá? Então isso daqui vai fazer com que ele ajuste esses dados de coluna e coloquem tudo isso dentro da variável lar de uma única vez, tá? O próximo passo que eu tenho que fazer é agora definir o range que vai ser colocado no raw source da minha lista, tá? Então para fazer isso eu vou usar a variável RG, tá? E eu preciso descobrir quantas linhas eu tenho preenchidas. Então L vai ser igual a ponto range, cifrão R, cifrão 1, ponto end, ponto raw, xl down,
.raw. Então assim ele descobriu a última linha e agora RG vai ser igual. E range ele tem que ser escrito no formato de texto de endereço. Tá? Então aspas, apóstrofe, aspas, e comercial ponto name, e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação. E aí aqui eu vou colocar o cifrão R, cifrão 2, dois pontos, cifrão AB, cifrão E comercial L, que é a última linha. E aí ele vai salvar isso aqui dentro dessa variável pra gente ali certinho, tudo bem? Então eu peguei todos os dados que eu precisava da minha lista, para fazer a minha lista. Agora eu vou configurar essa lista em si. Então eu vou vir aqui embaixo, o if fr sistema .lt aplicações and with, tá? E aqui eu vou colocar todos os dados que eu preciso. Então ponto columns, tá? Column count, contagem de colunas. Eu posso vir aqui selecionar e eu vou descobrir que eu tenho 11 colunas preenchidas, tá? Então eu vou vir para cá. Ponto column count é igual a 11, tá? Então ponto column heads eu vou colocar igual a true, porque eu quero que apareça o cabeçalho. Ponto column width, largura das colunas, é a nossa variável lar que a gente criou ali em cima. Ponto column, aqui já foi, né? Ponto column heads, ponto column count, ponto column width, ponto for color, vai ser igual a md cores, ponto cor, né? E aqui eu posso colocar lá como cor fonte. Deixa eu até ver nesse módulo aqui a gente não tá colocando for color, tá colocando for color sim. Então ponto cor fonte. E depois ponto raw source vai ser igual ao RG, que é a variável onde a gente colocou ali esse endereço do raw source. Isso daqui vai preencher a sua lista como você precisa dela, tá? Próximo passo, agora a gente tem que colocar nos locais certos para ele chamar esse módulo de atualização da lista. Tá? Então vamos vir aqui no FR Sistema, ok? No FR Sistema ele vai ter isso no botão aqui de salvar, que a gente já tinha criado antes. Ele tem alguns dados para a gente colocar aqui ainda, mas ele já está funcionando. Então eu vou falar para ele o seguinte, que depois que ele faz isso, ele vai dar um call md listas.at LT aplicações, tá? E eu posso até copiar essa linha aqui, porque eu preciso também colocar isso aqui no user form initialize, tá? E aqui eu já tenho um monte de calls aqui acontecendo, tá? Então outra coisa que eu tenho que fazer é limpar a PL, né? Então por quê? Eu tenho que limpar esse range que toda vez que eu abrir o formulário, tem que limpar de M2 até P2, tá? Então vou dizer aqui, colocar aqui depois das despesas, PL aplicações.range, cifrão M2, cifrão 2, dois pontos, cifrão cifrão P, né, na verdade, P, cifrão 2, ponto clear contents. Por que que tem que limpar antes de aplicar o filtro aqui? Porque senão ele vai apresentar filtros, dados filtrados da abertura anterior do projeto, tá? Então assim ele vai sempre abrir a planilha, o seu VBA com a lista sem filtros nenhum, é o que você quer ali na apresentação, tá? E aqui vai ser o call md listas.atlt aplicações, tá? Então agora se eu rodar o código dessa forma, ele vier aqui na guia de meu dinheiro lá em aplicações, você vai ver que a primeira aplicação já está aparecendo aqui pra gente. Então ele já colocou a informação, já veio para cá, né? Então eu vou colocar aqui um novo item, tá? Eu vou colocar aqui um teste de funcionamento da lista, por exemplo, tá? Vou colocar aqui como propósito, né? O propósito, teste do projeto também, não importa. Vou colocar aqui até mesmo a descrição que eu já tinha antes, tá? Então não vou criar um novo ali, não precisa. E vou salvar e ele já veio para cá automático com o código 2. Então funcionou, tá funcionando legal, tá certinho aqui pra gente, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai fazer a edição e a exclusão desses itens, tá? Então essa é a próxima missão que a gente tem aqui pela nossa base, tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.